Olá, seja bem-vindo ao CMS Bahia, seu hosting profissional para Joomla. Neste vídeo, vamos aprender como criar categorias e seções. Mas o que são basicamente as seções e o que são as categorias? Qual a diferença entre uma e a outra? A categoria é como se fosse um submenu da seção. Digamos, por exemplo, que vamos criar uma seção que se chame Animais. E dentro da seção Animais, criamos as categorias como tigre, urso, cachorro. Criamos uma seção que se chame Flores. E dentro da seção Flores, criamos categorias como rosas, margaridas, orquídea. E assim sucessivamente. Logo em seguida, vamos dar um exemplo de como criar um artigo e em seguida associar a uma seção e a um seu submenu, ou seja, a sua categoria. Para criar uma seção, lembrando que toda categoria, já que ela vai ser associada a uma seção, temos que criar primeiro a seção. Então, para criar a seção, podemos ir aqui no painel de administração ou em administrar seção, por aqui, que é um atalho, ou então em conteúdo, administrar seção, tanto faz. Aqui é apenas um atalho. Clicamos em administrar seções. Aqui no administrador de seções, vamos criar uma seção, clicando no botão novo, para criar uma nova seção. E em título, vamos aplicar um título, por exemplo, filmes. Publicado sim, nível de acesso público. Pode botar uma imagem. E aqui pode botar até uma descrição. Seção relacionada a filmes. Ou pode ser um texto também de descrição. E clicamos em salvar. Vemos aqui, por exemplo, que a seção foi criada. E agora criaremos categorias para associarmos à seção filmes. Vou à página inicial do painel de controle para mostrar que para criar uma categoria podemos vir diretamente em administrar categoria ou então conteúdo, administrar categoria pelo menu. Ok? Aqui, como foi dito da seção, aqui também um atalho. Clicamos em administrar categoria. E aqui em categorias, vamos em novo. Colocamos um título, por exemplo, a aventura. Publicado sim, e escolhemos a seção. Está na seção filmes. Podemos colocar uma descrição também desta categoria. E em seguida, clicamos em salvar. Vamos criar uma outra categoria para dar um exemplo com mais conteúdo. Vamos a novo para criar uma nova categoria, já que estamos no administrador de categorias. Clicamos em novo. Colocamos um título. Errou. Escolhemos a seção que vai estar relacionada. Neste caso, filmes. E clicamos em salvar. Vamos criar uma terceira categoria. E vamos colocar comédia. Escolhemos a seção filmes, como foi dito, pode colocar uma descrição e clicamos em salvar. Já temos aqui então 3 categorias criadas para a seção filmes, categoria aventura, terror e comédia. O exemplo que vamos dar agora é como criar um artigo e neste artigo inserir e associar esse artigo à sua categoria e seção. Vamos adicionar novo artigo. Ao criar um novo artigo, colocamos o texto. Digamos que esse texto seja uma descrição do filme. Em seguida, vamos editá-lo. Vamos ler mais aqui. Vamos colocar um título. Título de comédia. E aqui escolheríamos comédia. Por exemplo, a categoria, a seção, no caso, filmes, seção filmes, e aqui apareceriam
apenas as categorias relacionadas à seção filmes, neste caso comédia. E vamos dar em salvar, por exemplo. Criamos então um artigo que foi associado a uma seção e a uma categoria. Inclusive serve também essa questão da seção e categoria, digamos o seguinte, que você tem vários conteúdos aqui no administrador de artigo. Você pode procurar um conteúdo buscando pela seção. Se tivessem vários conteúdos nessa seção, poderia também buscar pela categoria. Inclusive, se nós colocamos aqui a categoria aventura, vamos colocar para ver o exemplo, não encontraríamos nada, porque na verdade o artigo que nós criamos está relacionado à seção filmes, a categoria comédia, e aqui vemos a categoria. Aprendemos agora como criar uma seção e uma categoria através do nosso administrador Joomla. Aprendemos também como associar um artigo à seção e à categoria.